Olá, boa noite. Estamos aqui ao vivo. Hoje, dia 2 de junho, são 21h09. Começa mais um programa Direito.com, um programa que vocês já conhecem. Quem ainda não nos assistiu pela primeira vez hoje vai ter a honra de ter aqui uma entrevista que, na verdade, vai estar sendo mais uma aula que a gente vai falar sobre o tema de hoje. Nós estamos diretamente dos estúdios da UP TV, que é a primeira TV web da região aqui do ABC. Aliás, a UP TV, que a semana passada completou 6 anos de existência, teve uma festa muito glamourosa aqui em Santo André, com a participação dos nossos apresentadores, colaboradores, patrocinadores, uma festa muito bacana que foi toda conduzida pela Liliana Gonçalves. Então, parabéns à UP TV, parabéns à Liliana. E aqui estamos hoje com esse programa que é sempre elaborado com assuntos assim de temas de grande importância, de grande interesse da sociedade, tanto das pessoas comuns quanto dos estudantes, dos advogados em geral. E hoje a gente tem a graça de receber aqui nos nossos estúdios e a oportunidade de entrevistar a doutora Adriane Bramante, que hoje vem falar no programa sobre o tema aposentadoria da pessoa com deficiência. É um tema novo, que muito embora já previsto na Constituição Federal, somente no ano passado foi regulamentado. E para tratar desse assunto, a gente vai conversar eu vou conversar com a doutora Adriane, vocês vão poder interagir durante o programa. A doutora Adriane, que é especialista em direito previdenciário, ela que é mestre pela PUC, ela é vice-presidente do Instituto Brasileiro de Previdência aqui em São Paulo, dá aula em graduação, pós-graduação, participa de congressos no Brasil inteiro. Então, com certeza, vai ser um programa de grande relevância para todos nós, de conhecimento, e vamos aproveitar ao máximo tudo que a gente conseguir durante essa 1 hora aqui, junto com a doutora Adriane. Antes da gente entrar no programa, a gente chama aqui os nossos patrocinadores que mantém aqui, que nos ajuda aqui a ter esse programa toda segunda-feira com vocês. A gente tem a Bramante Processos Previdenciários, que é um escritório especializado aqui no centro de Santo André. A gente tem a Up Vision Salão e Spa, que é um espaço super bacana, tanto para o homem quanto para a mulher, cuidar da sua aparência, desde o cabelo até a unha do pé, um salão que também vale a pena você marcar um horário, você conhecer toda a tecnologia que ali eles têm à nossa disposição. E a Fera Brasil, que é especialista em brindes, impressões, uma série de produtos e serviços que também é interessante para todos nós. Bom, para a gente já começar direto aqui no assunto, porque é extenso, é cheio de novidades, então quanto mais a gente falar dele, melhor. A gente vai começar aqui com a apresentação desse tema. A Lei Complementar 142 de 2013 estipula que a aposentadoria especial será assegurada a pessoas que tenham deficiência por pelo menos 2 anos. Para conseguir o benefício, o segurado terá de passar por 3 etapas de avaliação, que é a administrativa, a pericial e a social. Então, doutora Adriane Bramante, muito prazer receber a senhora como a entrevistada dessa noite. A doutora Adriane, que geralmente é quem realmente conduz o programa, porque é uma idealização dela. E então a gente faz a seguinte pergunta, eu já começo perguntando isso para a doutora. O que essa aposentadoria ela tem de característica para que assim tenha causado tanta revolução, né? Os segurados têm procurado, as pessoas com deficiência, até é interessante a gente ressaltar, é a aposentadoria da pessoa com deficiência, porque a gente tem visto algumas matérias tratando dos termos de uma forma que a gente sabe que não é realmente a correta. Então a gente, né, eu peço que a senhora explique então para quem está em casa o que é essa aposentadoria específica. Bom, boa noite a todos, boa noite nosso internauta. É um prazer estar aqui como a entrevistada da noite. Doutora Maura, que vem conduzindo aí os programas com todo carinho, com toda a sua compreensão de todos esses temas, tem sido bastante interessante. Agradeço muito a sua participação também. Muito obrigada. Esse tema é um tema muito, muito interessante. Vocês foram muito felizes em escolher o tema para trazer hoje aqui para esse programa. A aposentadoria da pessoa com deficiência, aí já falando da questão da terminologia,
não se utiliza portador de deficiência. Essa terminologia é equivocada porque ninguém porta a deficiência. Se portasse a deficiência, ele poderia deixar a deficiência em casa e sair sem ela. Então, o termo correto é pessoa com deficiência. E essa aposentadoria foi uma conquista há muito tempo que se clama, que se pede por um tratamento diferenciado para as pessoas com deficiência, porque não é justo que uma pessoa que tem uma dificuldade ou várias dificuldades e ainda assim quer fazer parte da sociedade como segurado, como trabalhador, mas diante de toda essa dificuldade, não é justo que ela tenha que trabalhar o mesmo tempo de contribuição que uma pessoa comum. Então, em razão dessa necessidade de tratamento diferenciado, de tratamento especial, é que foi criada essa aposentadoria por essa Lei Complementar 142 de 2013. Ela veio através de uma emenda constitucional, a emenda 47 de 2005. Então, desde 2005, veja que já faz 9 anos que a Constituição incluiu, lá no artigo 201, parágrafo 1º da Constituição Federal, a inclusão, a necessidade de se criar uma norma programática para a aposentadoria da pessoa com deficiência. E de fato, isso aconteceu ano passado, essa Lei Complementar 142 de 2013, ela representa a conquista de todo esse aparato ao deficiente. Nós temos na nossa Constituição Federal, nós temos tido, na verdade, um grande avanço. Se a gente começar a pensar, isso começou na Declaração Universal dos Direitos Humanos, lá em 1948, quando a pessoa quando o cidadão, né, foi reconhecido como verdadeiro sujeito de direito, depois de terem sido exterminados mais de 11 milhões de pessoas na Segunda Guerra, e aquilo tudo, a Declaração Universal começa a reconhecer a dignidade da pessoa humana e tratar a pessoa como verdadeiro sujeito de direito e com direito a uma série de valores que não precisam estar escritos. O direito à vida, o direito à liberdade, o direito à dignidade da pessoa humana. E essas conquistas da nossa Constituição cidadã, como disse Ulisses Guimarães, né, que é uma Constituição cidadã trazendo inúmeros direitos aos deficientes. Nós temos hoje o direito a tratamento diferenciado, direito a vagas em concursos públicos, direito à questão geográfica de se criar acessibilidade do transporte público, as calçadas, os lugares públicos, o cinema, o teatro, os congressos, todos os lugares têm que ter esse acesso, tem que ter essa acessibilidade, carros hoje adaptados. Então, nós vemos hoje que o deficiente pode sair de casa, porque existe um tratamento diferenciado que a sociedade decidiu abraçar. Isso, de fato, é uma grande conquista. Antigamente, no século passado, e não muito tempo, aquele que tinha um filho deficiente, ele tinha vergonha de deixar o filho ele sair de casa. Na verdade, ele ficava escondido em casa. A pessoa que era cega, que era surda-muda, que era Down, isso era uma vergonha. Ninguém gostava de mostrar essa pessoa, porque isso era um defeito. A Constituição de 1967 tratou essas pessoas, pela primeira vez em status constitucional, como excepcionais, como se eles fossem uma coisa assim... de outro mundo, anormais. E, na verdade, nós vemos que não, que eles fazem parte da sociedade, que eles têm direito à conquista, direito ao trabalho, a dignidade da pessoa humana, o valor social do trabalho. Então, eles têm direito ao trabalho, eles têm direito a um benefício, eles têm direito a viver em sociedade, direito a essa acessibilidade. E é isso que a Lei Complementar veio, na verdade, acrescentar a todos esses direitos que a Constituição Federal de 88 acabou abraçando. De fato, uma grande conquista, e eu fico feliz hoje de poder falar disso, porque essa Lei Complementar trouxe, na verdade, um tratamento diferenciado, trouxe 2 aposentadorias.
a aposentadoria da pessoa com deficiência, que a gente chama de aposentadoria por tempo de contribuição. Inicialmente, como ela veio dentro da Constituição, no artigo 201, parágrafo 1º, nós falávamos que era uma aposentadoria especial. E o decreto que regulamenta a Lei Complementar 142, é o decreto 8145 de 2013, foi publicado agora em dezembro de 2013, ele fala que é uma aposentadoria por tempo de contribuição com tempo diferenciado. Então, o segurado que tem uma deficiência grave, ele vai se aposentar com 25 anos se for homem ou 20 anos se for mulher. No caso de uma deficiência moderada, o homem vai se aposentar com 29 anos e a mulher com 24. E no caso de uma deficiência leve, o segurado, o homem, vai se aposentar com 33 anos e a mulher vai se aposentar com 28 anos. Então, na verdade, o tempo é reduzido em 10, 6 ou 2 anos em relação à aposentadoria por tempo de contribuição comum, que é 35 anos homem ou 30 anos mulher. E além dessa aposentadoria por tempo de contribuição, a Lei Complementar também trouxe uma aposentadoria nova, na verdade uma nova modalidade de aposentadoria por idade, que é a aposentadoria por idade do deficiente. Nessa modalidade, a Lei Complementar não determina ou não exige a variação de deficiência, leve, moderada ou grave. Na aposentadoria por idade, basta ter a idade de 55 anos a mulher, 60 anos o homem. Mas a lei exige que tenha 15 anos de tempo de contribuição e igual período como deficiente. Então, por exemplo, se eu tiver 2 anos, 3 anos como deficiente e quiser me aposentar por idade como deficiente, eu não posso, porque a lei exige 15 anos de tempo de contribuição e igual período na condição de deficiente, além da carência de 180 meses, e aí de uma forma diferenciada. Isso vai gerar bastante discussão em relação a essa nova aposentadoria. E uma das discussões que eu já acompanhei, e que aí eu gostaria que a senhora explicasse, é assim, a partir de quando eu vou considerar assim, o meu tempo de trabalho como pessoa deficiente ou o meu tempo ali da minha deficiência, que nem no caso da aposentadoria por idade da pessoa com deficiência, eu tenho que ter 15 anos de deficiência e 15 anos de tempo de contribuição. Agora, no caso assim, se a pessoa já está contribuindo já há muito tempo, ela pode aproveitar isso a partir de agora, porque a lei complementar ela é do ano passado, de maio fez um ano, né? Então, de 2013. Então, assim, as pessoas elas já podem se beneficiar de todos esses requisitos que foram implementados desde lá de trás, ou isso só vai ser considerado a partir de 2013? A lei complementar foi publicada dia 9 de maio de 2013, mas ela teve um período de vacância e ela passou a vigorar a partir de 9 de novembro de 2013. E o decreto é de dezembro de 2013. O INSS tem um memorando circular número 34, que estabelece que a data mais cedo para se considerar direito adquirido ou possibilidade de ter o direito a essa aposentadoria é 9 de novembro de 2013. Mas o segurado que já é deficiente, já trabalha na condição de deficiente, ele precisa agendar uma perícia no INSS. E esse é o ponto mais difícil dessa aposentadoria. O perito do INSS e a assistente social, eles vão precisar fazer uma perícia tanto para avaliar as condições físicas, mentais, sensoriais do segurado, quanto a questão da assistência social, que também vai analisar as barreiras externas, como é a dependência desse segurado em relação a terceiros, e é esse ponto, na verdade, o mais difícil de se determinar. Então, o segurado que já é deficiente, ele pode agendar uma perícia, e o perito do INSS, ele é o responsável, ele e a equipe, né, a assistente social, ele é o responsável por identificar a data de início provável da deficiência. Ou seja, se você já é deficiente desde que nasceu,
fica mais fácil, porque, por exemplo, você tem uma deficiência cego, né? Por exemplo, desde que nasceu. Você já tem isso desde lá de trás, fica mais fácil do perito identificar. E você vai precisar levar documentos ao INSS para comprovar essa situação de deficiência. Agora, por exemplo, eu tenho uma situação outra em que a pessoa ficou doente e essa doença causou uma deficiência. Vai precisar levar ao INSS documentos, exames, relatórios que comprovem e que permitam com que o perito do INSS identifique a data de início provável dessa deficiência. Essa informação vai ficar no CNIS do INSS. Então, o CNIS, o que é? É o Cadastro Nacional de Informações Sociais. O segurado hoje pode agendar uma perícia, o segurado deficiente pode agendar uma perícia. Ele liga lá no telefone 135, ele agenda uma perícia, vai passar pela perícia, o perito vai ter que avaliar a data provável do início da deficiência, vai ter que verificar qual é o grau de deficiência, se é leve, moderado ou grave, para efeitos de aposentadoria por tempo de contribuição do deficiente. Vai ter que avaliar se houve uma variação nessa deficiência. Por exemplo, eu posso ter nascido com uma visão monocular, eu só enxergo de um olho, e no decorrer da minha vida laborativa, comecei a trabalhar, 15 anos depois eu fiquei com uma perda da visão binocular, fiquei cego, né? Então, ele vai ter que avaliar o início da deficiência e se no decorrer dessa atividade laborativa houve uma variação no grau de deficiência. E isso vai ficar determinado nesse CNIS, até para que o segurado, não concordando com aquela decisão da perícia, possa ingressar com uma ação judicial, se for o caso. Então, isso é bastante interessante e quem vai determinar essa situação toda é a perícia médica do INSS e a assistente social. Esse é o grande problema. Porque essas perícias começaram a ser agendadas agora em abril de 2014. A partir do dia 22. Isso, então, exatamente. A gente ainda nem... Não sei se a doutora já teve. Estamos engatinhando. Eu já tive um caso, olha só que interessante. Eu já tive um caso de um segurado que agendou a perícia. Eu até pedi para ele ir ao INSS, até para testar, né? Para a gente saber como seria o procedimento. Ele tem prótese na coluna. Então, ele teve um problema, um acidente, e tem vários pinos e próteses na coluna, e ele agendou a perícia no INSS, passou pela perícia e houve o indeferimento do pedido, não considerou que ele tivesse qualquer deficiência, nem leve, nem moderada e nem grave. Então, vai caber também aí, se for o caso, uma ação judicial. Esse é o ponto. Várias perícias vão, na verdade, causar todo esse transtorno, porque a perícia do INSS já causa transtorno para benefícios por incapacidade, imagina na conclusão do grau de deficiência. Porque o mais interessante, doutora Mauro, é o seguinte, essa portaria, saiu uma portaria interministerial número 1 de janeiro de 2014, que ela estabelece que a deficiência deve ser analisada conforme a classificação brasileira de funcionalidade. Então, a Organização Mundial de Saúde, ela tem a CIF, que é a Classificação Internacional de Funcionalidade. O Brasil criou a Classificação Classificação Brasileira de Funcionalidade. Então, o Brasil criou uma tabela específica para a aposentadoria do deficiente. E nessa tabela, o que se estabeleceu? Pontos. Quanto menos pontos, melhor é a aposentadoria. Quanto mais pontos, quanto menos dependência de terceiros, menor é o grau da deficiência desse segurado. Então, por exemplo, eu tenho dois paraplégicos. Um paraplégico que nasceu numa família rica, que tem carro adaptado, ele sempre teve estudos de primeira, ele tem computador, iPad, telefone de última geração,
ele tem acesso a estudo, ele tem uma ótima alimentação, ele tem carro cadeira motorizada, trabalha, tem uma super dentro das limitações dele, né? Mas ele tem uma vida confortável dentro da estrutura que lhe foi permitida. Outro paraplégico que nasceu numa família com 8 irmãos, mora na comunidade, tem uma paraplegia, ele tem uma dificuldade enorme para subir, ele mora no morro, que é difícil de ter acesso. Para ter estudo ele é complicado, porque ele tem que subir, descer desse morro, ele tem um pouco acesso à educação, a alimentação dele é difícil, porque ele não tem uma nutrição tão boa, em razão de uma dificuldade financeira muito grande, ele não tem acesso à internet, ele não tem um computador, ele não tem um telefone, mas ele trabalha. Então, vocês percebem que eu tenho 2 segurados, vamos considerar que os 2 trabalhem, tá? Mas eu tenho 2 segurados que estão fisicamente com a mesma situação de deficiência. Os 2 têm a mesma paraplegia. Só que as barreiras externas de um são diferentes das barreiras externas do outro. Um tem uma total independência de terceiros, enquanto o outro tem uma total dependência de terceiros em razão dessas barreiras externas. Então, vejam que não é a questão do grau de deficiência sozinho. Faz parte o conjunto de barreiras externas, o conjunto de dificuldades, o conjunto de dependência de terceiros, para que possa haver a avaliação da deficiência leve, moderada ou grave. E aí, então, a gente vai continuar com esse assunto e mais as perguntas que já devemos ter aqui, logo depois do intervalo. É rapidinho, a gente já volta. Sua família não vai esquecer o que você fez por ela. E você, o que fez com eles? A culpa não morre nunca. Respeite o limite de velocidade. Ultrapasse com segurança. Tenho 22 anos e sou mãe de 4 filhos. E perdi mais 2. O primeiro eu tive com 13 anos. Foi muito difícil. Quer dizer, ainda é muito difícil criar tanto filho. Eu nem sei se a minha vida podia ter sido diferente. Nem deu tempo de saber. Se cuide. Filho não é brincadeira. Política Nacional de Planejamento Familiar. Ministério da Saúde. Brasil. Um país de todos. Deixo minha visão ao homem que jamais viu o amanhecer nos braços da mulher amada. Deixo meu coração à mulher que vive exclusivamente para fazer o coração de seu filho feliz. Deixo meus rins a pessoas que tiveram seus sonhos interrompidos, mas que ainda os cultivam. Deixo o meu pulmão ao adolescente que quer gritar ao mundo mais uma vez: eu te amo! Deixo o meu fígado para aqueles que não tinham esperança na recuperação. Deixo ossos, pele e cada tecido meu à criança que ainda não descobriu o que é viver por inteiro. Deixo a você o meu exemplo. Deixo à minha família o desejo de ser um doador. Deixo para a vida, enfim, um recado. Nós vencemos. Seja um doador de órgãos. Seja um doador de vidas.
Voltamos com o programa Direito.com, hoje aqui entrevistando a doutora Adriane Bramante. Quem não conseguiu ver o primeiro bloco, quem não vai poder dar continuidade nele agora, daqui lá para a madrugada, amanhã de manhã, vocês podem acessar o programa, podem assistir, no caso, a reprise, entrando no YouTube, www.youtube.com.br, e lá na barra de ferramentas, digita programa Direito.com. Você tanto vai ter acesso a essa mega entrevista de hoje, quanto também as outras que já foram realizadas aqui no programa. Aliás, agora no mês de junho, o programa Direito.com está completando 1 ano de transmissão, todas as segundas-feiras. Já tivemos vários apresentadores, alguns, mas já tivemos vários entrevistados com os mais variados temas. A entrevista de hoje, com certeza, durante a madrugada ou amanhã de manhã, você já pode acessar, e você também pode acompanhar o programa Direito.com através da rede social, através do Facebook. Lá na barra de pesquisa, digita Direito.com, você vai poder curtir o programa, saber com antecedência qual será a pauta do dia. Vale muito a pena você estar seguindo a gente, estar acompanhando toda a nossa programação. E aí agora a gente volta com a doutora Adriane com o seguinte questionamento que a gente estava aqui conversando durante o intervalo. Doutora, qual é a diferença entre essa aposentadoria da pessoa com deficiência que a gente tem agora, né, que ficou mais evidenciada a partir do ano passado, e a aposentadoria, o que o pessoal chama da aposentadoria da pessoa com deficiência, aposentadoria do salário mínimo? Porque eu também já ouvi dizer na sociedade, na roda de papo com o pessoal, qual que é, então, a diferença de uma e de outra, se uma deixou de existir, quais são os requisitos para uma e para outra? Lembrando que preciso ter muito cuidado quando a gente fala da aposentadoria do salário mínimo, porque algumas coisas as pessoas acabam não explicando bem, e o pessoal depois faz uma confusão danada, né? Mas assim, entre os dois, né, entre as duas deficiências, o que vai diferenciar a aposentadoria da pessoa com deficiência, é o tema desta noite, e a aposentadoria do salário mínimo, né? Na verdade, toda a diferença. Primeiro que a Constituição separa os dois sujeitos de direito em locais diferentes. A aposentadoria da pessoa com deficiência, essa que nós estamos falando da Lei Complementar 142 de 2013, ela vem lá cumprir o artigo 201, parágrafo 1º da Constituição Federal, onde estabelece o direito previdenciário daqueles que contribuem para a Previdência Social. Então, essa pessoa com deficiência, com direito à aposentadoria, ela é um segurado da Previdência. Ela contribui, ela vai completar os requisitos, ela vai completar a carência, ela vai completar tempo de contribuição e vai fazer jus à aposentadoria. Então, a gente está falando, nesse caso, daquela pessoa que contribui e é segurado da Previdência Social. E a ele vai haver o direito a um benefício com um tratamento diferenciado, mas é um benefício eminentemente de natureza previdenciária, com contribuição. Está lá no artigo 201, parágrafo 1º da Constituição Federal. Enquanto que o segurado, essa pessoa que vai receber o benefício de amparo social, ele está em outro momento da Constituição, lá no artigo 203, e ele é regido pela Lei 8742 de 93, que teve alterações recentes, agora em 2012. Esse é a pessoa que não contribui, é aquele segurado que, mesmo não contribuindo, em razão de ter ou de estar num estado de necessidade, de miserabilidade, ele passa a ter direito a um benefício de natureza assistencial. Esse benefício será sempre de um salário mínimo e tem os requisitos de elegibilidade para fazer jus a esse benefício. Então, não basta ser deficiente, ele tem que haver uma renda per capita familiar de até 1/4 do salário mínimo, isso está para ser alterado para meio salário mínimo. Então, existe toda essa discussão do benefício assistencial. Então, a Lei Complementar 142 trouxe a aposentadoria por tempo de contribuição do deficiente. A aposentadoria é só para aqueles que contribuem, enquanto que o benefício assistencial não é aposentadoria, é um benefício de amparo social.
os segurados chamam de aposentado, eles se confundem, dizendo, minha vizinha aposentou e nunca contribuiu, meu parente se aposentou e nunca contribuiu. Se nunca contribuiu, não é aposentadoria. Porque para ter direito à aposentadoria tem que ter contribuição. Então, o que essas pessoas que não contribuíram recebem é um benefício de natureza assistencial. Esse amparo social, que é o benefício de prestação continuada, que nós chamamos, ele é destinado ao idoso acima de 65 anos, e aí homem ou mulher, ou ao deficiente. Mas tem essa questão de ter a renda per capita familiar, enquanto que no benefício de natureza previdenciária, que é a aposentadoria por idade do deficiente, ou por tempo de contribuição, exige carência, exige contribuição. Ele está em outro momento, são segurados completamente diferentes. Tá? Excelente. Aí agora também eu já vi alguns questionamentos no seguinte sentido. Dá para se confundir também a aposentadoria, essa aposentadoria da pessoa com deficiência, da aposentadoria por invalidez? Assim... É interessante, se a gente for procurado, o advogado, né, que milita na área previdenciária, se ele for procurado por um segurado, imagino eu que é interessante ele avaliar todo o contexto profissional, né, de contribuições daquele trabalhador, porque pode até ser assim, que não necessariamente uma aposentadoria para a pessoa com deficiência, mas talvez, né, buscar outras aposentadorias do regime geral de previdência, só que eu já vi esse questionamento, como que fica esta aposentadoria da pessoa com deficiência da aposentadoria com invalidez? Porque o pessoal tem feito essa confusão também. Tem sim, e há uma diferença, porque quando eu tenho uma invalidez, eu teria um conceito mais amplo da deficiência. Enquanto a deficiência, do ponto de vista médico, eu tenho uma deficiência, mas eu consigo trabalhar, e aí a deficiência, no caso, não a invalidez, eu teria um conceito amplo, eu teria mais do que a deficiência, mas uma deficiência tamanha que não me permitisse mais exercer nenhuma atividade laborativa. Existem opções, né? Eu posso ter, por exemplo, eu posso ter sofrido um acidente de carro 10 anos depois que eu estava trabalhando. Eu tenho a opção de me aposentar por invalidez e receber um benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez, ou tenho a opção de me reintegrar ao mercado de trabalho e voltar a contribuir para me aposentar, e agora, como antes era aposentar por tempo de contribuição, e agora aposentar como deficiente. Eu tive um aluno na graduação que ele andava de muletas, ele estava aposentado por invalidez, e ele não tinha as pernas, ele andava arrastando as pernas, por isso que ele andava de muletas, e ele foi estudar direito e tinha o sonho de ser advogado. Ou seja, ele, na verdade, pediria a alta porque ele se reabilitou para uma nova atividade. E a aposentadoria por invalidez, para ele, não supria esse sonho, essa necessidade de voltar ao mercado de trabalho. Então, as pessoas têm a opção de escolher a deficiência, ser deficiente e ficar em casa, não fazer nada, ou fazer alguma coisa informal e aceitar aquilo tudo como a vida lhe colocou, ou ele tem a opção de ser deficiente e a luta, de ir atrás do sonho, de ir atrás de conquistas novas. Nós vemos aí todos os dias pessoas paraplégicas, pessoas cegas, pessoas surdas mudas, com inúmeros trabalhos se destacando naquilo que eles estão fazendo, porque diante da dificuldade eles querem fazer o melhor, eles querem ser o melhor. Existe a Paralimpíada, esportistas que quebram recordes em cima de recordes. E às vezes trazem mais medalhas. Mais medalhas, exatamente. Do que os outros. A dificuldade, né? Acho que dá a eles uma força
impressionante. Sim. Então, por que não deixá-los, permitir que ele trabalhe e que ele tenha um benefício diferenciado em razão desse trabalho, apesar das dificuldades. Ele é um herói, né? Sim, diante das dificuldades. Nós temos um amigo que é do direito previdenciário, ele é cego e é impressionante. O Dr. Daniel Monteiro. É o Dr. Daniel Monteiro, um fofo. Ele é uma graça, ele vai em todos os congressos, ele vai em todos os eventos, ele estuda, eu dei aula para ele na pós-graduação, e ele estava lá com fone de ouvido, com o laptop dele, escrevendo. Mora sozinho, anda para tudo quanto é canto sozinho, então isso é muito legal. O Dr. Daniel Monteiro, ele esteve na seccional Itaquera, que é de onde eu sou, no mês retrasado, e ele foi palestrar para nós lá numa sexta-feira, só que na quinta noite ele esteve em Campinas, dando uma palestra lá. Ele dispensou o táxi da rodoviária, ele chegou até o metrô e assim, com muita insistência nossa, nós fomos buscá-lo até a estação de Itaquera, por conta de todas aquelas obras do estádio, mas assim, ele queria, não quer o táxi, sabe? E ele chegou lá numa boa. E eu brinco com ele que eu falo que se o perito for analisar, ele não vai ter deficiência nenhuma, nem a leve. Não. Porque é uma independência de terceiros absoluta, então é uma escolha dele. Ele podia ter escolhido ficar cego estar cego e ficar mais limitado limitado em casa sem fazer nada, ou escolher. Não, ele escolheu abraçar o mundo e abraçar essa causa, não é? Exatamente. Porque... É para essas pessoas que, claro, tem situações de. Essa é a diferença da deficiência e da invalidez. Eu tenho uma deficiência que, apesar da dificuldade, eu consigo exercer uma atividade laborativa. Agora, eu posso ter uma invalidez, e a invalidez, o conceito seria uma incapacidade substancial para garantia de subsistência. Isso quem fala é um autor chamado Daniel Pulino, que tem um livro chamado Aposentadoria por Invalidez. E é tamanha essa invalidez, uma invalidez total ou substancial, como ele diz, e permanente, que o impede de exercer qualquer atividade laborativa. Então, é um pouco mais amplo do que a mera deficiência. E com essa explicação da doutora Adriane, a senhora acabou respondendo a pergunta do Roberval Souza, de Cuiabá. Deve estar um calor aí, porque aqui está terrível, viu? Então, boa noite, Roberval. E ele pergunta, boa noite, como comprovo a aposentadoria por invalidez? Então, na verdade, né, com esse bate-papo aqui, a senhora já acabou, então, realmente pontuando essa questão para ele. Então, boa noite, Roberval. E aí tem uma outra questão, doutora Adriane. Quando a gente fala da aposentadoria por invalidez, e até mesmo no amparo ao deficiente, as pessoas elas acabam ficando sujeitas, expostas, principalmente na aposentadoria por invalidez, a uma perícia constante para saber se aquela invalidez permanece ou não. Vai acontecer isso nessa modalidade de aposentadoria também? A Lei Complementar 142, nem a lei, nem o decreto, nem a portaria estabelecem qualquer situação nesse sentido de haver uma perícia pós a concessão do benefício. Isso tudo são coisas que certamente serão feitos ajustes, né? Mas a pessoa, uma vez aposentada como deficiência leve, e se ela evoluir para uma deficiência moderada ou para uma deficiência grave, enfim, imagino que a Previdência deve fazer alguma perícia após, sim, eu imagino que sim. Isso faz parte do sistema, né? Tem um artigo que fala tudo que o benefício, o segurado tem que passar pela perícia, até para verificar se melhorou, se não melhorou. Mas essa é uma questão muito interessante que pode gerar discussões. Então, eu tive uma deficiência moderada, melhorei, mas eu me aposentei por tempo de contribuição. Então, eu me aposentei com 20, no caso aí de uma mulher, 24 anos. Eu melhorei na minha deficiência, eu teria direito a me aposentar com 28, então é uma questão bem interessante, que eu acredito que não, porque o fato gerador é aquele no momento do requerimento. Então, naquele momento havia uma deficiência naquele grau. Se evoluiu depois, né, para uma melhora,
ótimo, ou até para piora, né? Piora. Mas já está aposentado. Sim, senhora. Vamos para mais um intervalo comercial. Rapidinho a gente retoma. Temos várias perguntas aqui para serem respondidas. Espero que dê tempo da gente fazer isso até concluir o programa. Então, espera só mais um pouquinho que a gente já retoma o programa. Sua família não vai esquecer o que você fez por ela. E você, o que fez com eles? A culpa não morre nunca. Respeite o limite de velocidade. Ultrapasse com segurança. Eu peguei dengue 2 vezes. Foi horrível. Muita dor no corpo, febre. Eu fiquei de cama. Aí o quadro foi piorando e eu tive que ir pro hospital. E eu morri. É isso mesmo. Eu sou apenas um ator. E só estou nesse comercial porque o Paulo Rodrigues não pode contar a própria história. Ele morreu de dengue. Tire 10 minutos por semana para combater o mosquito. Elimine a água parada realizando as ações que você já conhece. Em caso de febre, dor no corpo, nas articulações e manchas vermelhas na pele, procure uma unidade de saúde. Jamais tome remédio por conta própria. Se os sintomas piorarem, retorne ao posto de saúde imediatamente. A dengue mata, e se você não ajudar, ela vai matar cada vez mais. Todo mundo sabe como a dengue começa. E se você não ajudar a combater, a gente sabe também onde ela pode terminar. SUS, Secretaria de Saúde, Governo de Goiás. Tenho 22 anos e sou mãe de 4 filhos. E perdi mais 2. O primeiro eu tive com 13 anos. Foi muito difícil. Quer dizer, ainda é muito difícil criar tanto filho. Eu nem sei se a minha vida podia ter sido diferente. Nem deu tempo de saber. Se cuide. Filho não é brincadeira. Política Nacional de Planejamento Familiar. Ministério da Saúde. Brasil. Um país de todos. Estamos de volta aqui com o programa Direito.com. Eu acredito que a gente não vai conseguir esgotar todo o tema dessa noite, até porque acabaram de me mostrar ali que a gente só tem mais 7 minutos de programa e deve ter aqui dezenas de perguntas. Então, assim, a gente vai procurar já entrar nas considerações finais desse tema que é novo, é polêmico, está cheio de novidades, perguntas e muitas dúvidas. Mas, respondendo a uma pergunta que nós temos aqui, doutora, da Carla Reis de São Paulo, ela faz o seguinte questionamento: doutoras, a dificuldade para se comprovar qualquer tipo de benefício é grande e a Previdência alegou que 2013 teve um déficit que ficou entre 40 e 43 bilhões. Como isso? Carla, boa noite. Obrigada pela sua pergunta. Na verdade, a Previdência sempre vai alegar que há um déficit para se reduzir direitos. Todo o benefício de auxílio-doença hoje, de benefício por incapacidade, ele tem sido voltado para essas questões. Estamos concedendo benefícios demais, por isso nós temos que reduzir a concessão de benefícios, e a dificuldade de se conseguir benefício por incapacidade realmente é muito grande. Mas, na verdade, eu não posso tratar a Previdência separada de um sistema que se chama Sistema de Seguridade Social. E esse sistema arrecada muito de forma direta e indireta. Tem um órgão chamado Fundação Anfip. Entra no site Fundação Anfip, Fundacão, né? Anfip, anfip.org.br. É dos auditores fiscais da Receita Federal. Eles fazem um estudo anual
da conta da receita com as despesas da Seguridade Social. No ano passado, essa conta ficou em torno de 47 bilhões de reais superavitário. Então, a história de que a Previdência é deficitária ocorre quando você faz a conta da Previdência separada da assistência e da saúde, quando não é verdade. Nós temos um fundo que arrecada para todo esse sistema. Cada bolsa que a gente compra no shopping, cada jogo, a Copa do Mundo vai uma quantia para a Seguridade Social. Cada imposto vai uma quantia para a Seguridade Social. A empresa paga PIS, COFINS, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, paga SAT, adicional do SAT, uma série de tributos, de impostos. Tudo vai um pouquinho, um pedacinho para a Seguridade Social, de forma direta ou indireta. Então, fica tranquila que tem dinheiro. Vou me aposentar também, você também vai, tenho certeza. Com certeza, não é? Nós temos aqui dois elogios. Um é da doutora Luciene do Amaral, que esteve aqui no programa há 2 semanas, não é? Ela está aqui parabenizando o programa. Doutora. E ela está adorando, ela adorou os exemplos que a senhora das pessoas com deficiência e que se superaram, né? Que ela acredita que isso vai servir de motivação para essas pessoas que voltarem ao mercado. Exato, voltarem. E tem também aqui um agradecimento da Alexandra Lacerda, né? Lá de Minas e Juiz de Fora, também tá achando show de bola o programa. Alexandra. E para finalizar, doutora Adriane, eu quero perguntar para a senhora o seguinte: nessa modalidade de aposentadoria, existe aplicação do fator previdenciário para calcular o benefício? Ótima pergunta. Nessa modalidade de aposentadoria, na verdade, não existe aplicação do fator previdenciário se for para conceder benefício menor. O que é o fator previdenciário para aqueles que não sabem? É uma fórmula matemática utilizada obrigatoriamente na aposentadoria por tempo de contribuição e opcionalmente na aposentadoria por idade, e ela leva em conta a idade, o tempo de contribuição e a expectativa de sobrevida. São esses 3 vetores que fazem parte desse cálculo. No caso das aposentadorias da pessoa com deficiência e nas aposentadorias por idade do deficiente, também não se aplica esse fator previdenciário se ele der 0, alguma coisa. Só vai aplicar quando ele for igual ou superior a 1. Aí, neste caso, vai aumentar ou vai ficar num benefício igual ao valor da média. Então, o segurado vai poder, e isso é importante, não é uma aposentadoria de um salário mínimo, a aposentadoria do deficiente. Não necessariamente de salário mínimo. É isso que diferencia do benefício assistencial. Isso que talvez o que a senhora colocou seja o diferencial e faça com que o segurado retorne ao mercado de trabalho, para ele ter um benefício depois maior, melhor e possa ter uma qualidade de vida. Esse é o objetivo. Então, ele vai conseguir ter um benefício calculado pela média do salário de contribuição que ele teve ao longo dos últimos anos, a partir de julho de 94 para cá, ou a partir da data do início do período básico de cálculo dele, e só vai aplicar o fator previdenciário se for majorador. Então, o cálculo é bem interessante. Muito. Doutora Adriane, de 7 minutos já se passaram 6, a gente só tem mais um. Eu, em nome do programa, não é, agradeço estar aqui entrevistando a senhora, foi assim um prazer imenso. Eu acredito que todos os teleinternautas que acompanham o programa também gostariam de estar aqui para ter a oportunidade de fazer as perguntas, de acompanhar esse tema. Acredito que a senhora poderá voltar em outras oportunidades. Eu vou falar com a produção, não é mesmo? Porque realmente tem muita coisa ainda para ser falada e infelizmente não dará mais tempo. Eu agradeço a participação dos teleinternautas, agradeço mais uma vez a doutora Adriane, os nossos patrocinadores, a nossa produção. E como a doutora Adriane, ela gosta de finalizar o programa dela, tem uma frase muito bonita e que tem inclusive uma associação também na Bíblia para quem acompanha. Quando vires um homem bom, tenta imitá-lo. Quando vires um homem mau, examina-te a ti mesmo. Uma boa noite a todos.